parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Diga, figueira plantada na vinha. Figueira plantada na vinha. Fui procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe por mais um... gente, sabe que eu não enxergo, né? Deixe por mais um ano e eu... Gente do céu, tá cada vez pior. E eu o quê? Cavarei ao redor dela e adubarei. É porque a tradução da TV acho que é um pouquinho diferente, né? Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Amém? Misericórdia. Ore por mim, peça a Deus: Senhor, manda o óculos, que até o óculos que eu tinha eu não consigo enxergar mais com ele direito. Porque não usa e piora, né? Glória a Jesus. Essa é uma palavra que nós vamos fazer um panorama, né? Vamos ler também outros versículos, mas nós vamos fazer um panorama aqui dessa palavra juntamente com a palavra de 1 Coríntios no capítulo 12. Coloca para mim, Ellen, por favor, vou ler dali. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 ao 11, amém? Primeira carta aos Coríntios. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Agora coloca para mim Gálatas no capítulo 5. Apenas o 22. Gálatas no capítulo 5, apenas o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Só até aqui em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o texto primeiro que nós lemos, que é sobre essa figueira. A figueira, né? Onde Jesus ele conta essa parábola. E essa parábola é de suma importância para as nossas vidas, porque vem trazendo algo para a minha vida e para a tua que é necessário, né? Para esse tempo presente. Enquanto Jesus estava discursando sobre essa palavra, o que verdadeiramente ele queria falar era sobre o reino e sobre arrependimento. Amém, igreja? Quando Jesus ele falava, discursava sobre essa palavra, o que ele queria verdadeiramente dizer era sobre o reino e o arrependimento.
O Senhor, em toda a sua jornada, né, no seu pouco tempo de ministério, mas muito precioso, muito preciso, Ele fala sobre reino, Ele fala sobre arrependimento e Ele fala sobre conversão. O que Jesus quer é que alguém se arrependa. O que Jesus quer é que alguém vá com Ele para o reino. É isso que Jesus quer. E é isso que nós, como igreja, devemos fazer. Pregar para que haja arrependimento, pregar para que pessoas sejam tiradas da mão de Satanás e sejam levadas para o reino de Deus. É isso que a igreja precisa fazer. Nesse meio tempo, o Senhor, Ele começa a falar acerca dessa parábola. E essa parábola, quando fala, né, que depois de 3 anos foi procurar fruto, né, naquela figueira. A palavra do Senhor diz que na lei de Moisés existia algumas condições. E que condições era essa? Os frutos dos 3 primeiros anos não serviam para nada. Diga, não serviam para nada. Me ajuda a pregar, igreja. Diga, os frutos de 3 anos não serviam para nada. Isso, não servia para nada. Não podia ser consumido. Eles tinham que amadurecer, apodrecer e cair na terra e ficar por ali mesmo. Ninguém podia colher. Passasse 1 ano, passasse 2 anos, passasse 3 anos, não servia para nada aqueles frutos. Na lei de Moisés existia uma condição. E que condição é essa? Que somente no 4º ano, aquela colheita, aqueles frutos, eles seriam apresentados ao Senhor. Eles seriam dados para o Senhor, oferecidos para Deus. E somente do 5º ano em diante é que esses frutos poderiam ser colhidos. É que esses frutos, né, poderiam ser encontrados por alguém. Alguém podia, a partir do 5º ano, chegar nessa árvore, ver um fruto bonito e podia colher, podia arrancar da árvore para comer, né, para fazer o que quer que seja. Poderia se colher, mas a partir do 5º ano. A gente percebe que essa figueira, ela está plantada. Uma figueira plantada no meio de uma vinha. Já é um caso curioso, porque era uma plantação de vinha e existia uma figueira no meio dessa plantação. A gente já começa a perceber que já é algo diferente, algo que chamaria talvez mais atenção, que talvez alguém olhasse e fosse diretamente procurar esse fruto diante dessa árvore. Porque se você vai numa plantação de videira, né, você vai olhar todas aquelas árvores, da maioria das vezes, iguais. Sim ou não? E apenas aquela figueira estava diferente no meio de tantas outras. E o que é isso? Um privilégio. Alguém não jogou essa semente fora. Alguém não jogou essa muda no lixo. Alguém usou de uma terra para plantar a semente, para regar a semente, como fez com todas as outras que existiam na vide. Aquela figueira, ela não ficou, sabe, de largo não. Ela não foi excluída não. Ela foi tratada, ela foi cuidada, como todas as demais. Isso fala acerca do privilégio que o povo de Israel teve, né? Os israelitas, os judeus tiveram e não quiseram, porque eles não quiseram servir ao Senhor Jesus, né? Mas isso é história para um outro dia. Mas trazendo para nós hoje, talvez nós sejamos essa figueira. Uma figueira plantada num lugar onde
a gente se sente diferente. Onde nós nos sentimos, né? Olhando para um lado e para o outro e falando: eu não pertenço a esse lugar. Eu não pertenço a essa terra. Eu não pertenço aqui. Porque nós, como servos do Senhor, olhamos ao nosso redor, pelo menos deveríamos, e saber que nós não somos da terra, nós somos do céu. E saber que nós não estamos aqui e temos que nos igualar a alguém. Nós temos verdadeiramente que sermos únicos em Deus e fazer aquilo que o Senhor Ele tem determinado para as nossas vidas. Quem está entendendo isso, irmãos? Nós fomos chamados para ser diferentes. Nós fomos chamados para agir diferente. Nós fomos chamados para não sermos iguais. Aleluia. Nós fomos chamados para ter a mente de Cristo, para se parecer com Cristo e não se parecer com aquele que eu estou do lado, ou que está no mundo. Nós precisamos verdadeiramente fazer a diferença. Mas não basta ser diferente apenas por uma roupagem. Não basta ser diferente usando um vestidão. Não basta apenas ser diferente usando uma manga longa. Não basta ser diferente dizendo: não, eu não estou no meio deles. Existem muitas coisas que nos diferenciam do mundo. Existem muitas atitudes que nós precisamos tomar para que nós não fiquemos igual ao mundo. Existem muitas posturas que nós devemos tomar para que verdadeiramente nós sejamos diferentes e não iguais ao que o mundo quer que sejamos. Quando a gente olha para essa árvore, essa figueira, ela é passado os 3 anos. Já tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos. A própria palavra do Senhor diz: e passados 3 anos eu fui procurar fruto. E nesse momento em que eu procurei no 5º ano, procurei no 6º ano e procurei no 7º ano, e não havia frutos na figueira. Não havia frutos na figueira. E sabe, o Senhor contando essa parábola que Ele diz: pode cortar essa figueira, porque eu achava, pela aparência dela, pelas folhagens tão verdes, pela altura que essa árvore é, eu achava que eu iria encontrar fruto, mas infelizmente não tem. Pode cortar ela, porque ela só está ocupando espaço na terra. Ele mandou me embaraçar. Só está ocupando espaço. Pensa, o Senhor estava contando aquela parábola e dizendo assim: ó, ela está ocupando o espaço de alguém. Ela está ocupando o espaço de uma outra vinha que poderia estar dando fruto. Ela está tirando os nutrientes da terra que poderiam estar alimentando outras, as demais que estão ao seu redor. Aquela árvore, além de não dar frutos, ainda estava tomando o lugar de outro. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Você não precisa, hoje eu nem vou pedir para você dar glória. Eu preciso só que você entenda, porque há uma preocupação no coração de Deus e no meu. E a preocupação que há no nosso coração, sabe, claro, primeiro do Senhor, porque a igreja é dele, e depois do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós vamos prestar contas ao Senhor por cada vida. E a gente precisa que essas vidas entendam. A gente precisa que essas vidas compreendam que não é apenas estar sentado em um banco. Não é apenas estar sentado na igreja. Não é apenas entrar na igreja. É ser árvore que produz. A preocupação do Espírito Santo hoje é com que a igreja produza.
o Senhor gosta que a gente produz, né? Filho, então, né? Ai, temos, né, tia? O Senhor gosta que as, né, Maria? O Senhor gosta que as mães produzam, os pais produzam. O Senhor gosta desse negócio de produzir. O Senhor não quer árvores apenas como enfeite, como não quer vasos apenas para prateleiras. O Senhor quer árvores que produzam, e o Senhor quer vasos que sejam vasos, aleluia, e guardem a excelência do poder dele dentro. Que não sejam árvores, que não sejam vasos de prateleira, vasos apenas para mostra e bonitos. Não, o Senhor quer verdadeiramente que algo poderoso, aleluia, aconteça. Vamos trazer para a nossa vida hoje. Nós somos árvores, e nós somos árvores que deveriam produzir, mas no momento estamos estéreis. Nós somos árvores que, infelizmente, talvez, eu não estou aqui para julgar ninguém, é você que vai se avaliar. Talvez nós estejamos como essa árvore estéril. Talvez nós estejamos como essa árvore que está dando prejuízo ao solo, que está ocupando um lugar, um espaço. Aí o que a palavra do Senhor diz? Aleluia, louvado seja Deus. Que uma árvore, sabe, que quando ela é muito grande, o que dá a entender que as raízes dela também são grandes. E quanto maior as raízes, maior é do nutriente que ela precisa. A maior quantidade é do alimento que ela precisa. Sabe, irmãos, e trazendo para nós hoje, nós verdadeiramente olhamos para essa parábola e vemos que aquela árvore incomodou Jesus. Incomodou aquele homem que foi procurar fruto nela. E olhando para isso hoje, o Senhor, Ele se incomoda de olhar para nós como árvore e não achar fruto. Essa palavra é para fazermos uma autoanálise de nós mesmos, para olhar para dentro de nós e vermos se estamos verdadeiramente dando fruto ou se estamos apenas de aparência na presença do Senhor. Porque uma ordem foi decretada por aquele que foi procurar fruto: pode cortar, já não vale mais de nada. Só que teve um homem que cuidava de toda aquela vinha. Ele disse assim: me deixa por mais um ano cuidar dessa figueira. Me deixa, sabe, cavar em volta dela e adubar. Me deixa cuidar, regar, sabe, tratar dela. E quando o Senhor voltar, se não encontrar fruto nela, aí a gente corta. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Chega do tempo de não produzir. Chega do tempo de não dar mais, de não dar frutos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? É chegado um tempo, sabe? Um tempo verdadeiramente proposital da parte de Deus. Para quê? O Senhor está dando oportunidade. Tem momentos que a gente fala que todo culto é oportunidade, mas nós vivemos até a vinda de Cristo num evangelho de oportunidade. O evangelho de Cristo é a oportunidade que nós precisamos para que a nossa vida seja verdadeiramente mudada, para que verdadeiramente nós venhamos receber o adubo necessário. É para isso. E por que a proposta da série Fruto do Espírito? Porque nós vamos produzir esses frutos. A parábola, ela termina, não está dizendo se ela viveu, não está
simplesmente a gente trazer para a vida e analisar como é que a gente quer terminar. A gente quer terminar com alguém se alegrando e chegando à árvore e colhendo aquele fruto, ou nós queremos terminar cortados, sendo arrancado do espaço, sendo tirado de cena e sendo jogado no fogo. De que forma que nós devemos ou queremos estar ao fim das coisas? Isso é para que você pense. Isso é para que você verdadeiramente guarde na tábua do teu coração. Se você quer ser uma árvore que produz, ou você quer ser uma árvore estéril. A escolha é essa. O evangelho, ele é de oportunidade. E a oportunidade hoje está sendo dada. O que eu posso fazer? O que eu posso, no que eu posso melhorar? Como é que eu vou dar frutos? Como é que eu busco para que esses frutos nasçam em mim? Como eu ando? Como eu falo? Como eu ajo? De que forma que eu aplico? Sabe, são perguntas que nós vamos fazer para nós hoje. Daqui você vai sair se perguntando: Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Nesse tempo de um ano, janeiro acabou de passar. Hoje é dia 2 de fevereiro. O que é que nesses 11 meses o Senhor quer que eu faça para que eu produza? Já coloca essa palavra no teu coração. Já coloca essa pergunta, essa autoanálise no teu coração, porque tem coisa que Deus vai responder. Ouvimos o louvor aqui: tua voz, Senhor. Tua voz, Senhor. Quem pergunta ouve a resposta da voz de Deus. Tua voz, Senhor. Porque o adversário, ele pode vir com a voz dele, mas ele vai dizer assim: está muito bom do jeito que está. Ninguém te dá valor, fica da forma que você se encontra. Você já se esforça demais, está ótimo, está excelente desse jeito. Sabe de quem é essa voz? Do diabo. Porque o Senhor está dizendo assim: produza. Mas a tempestade está vindo, produza. Mas o vento está vindo, produza. Mas alguém se levantou, produza. Mas alguém está tentando me parar, produza. Mas alguém está dizendo que eu estou me mostrando, produza. É tempo de produzir, para que quando o vinhateiro vier, ele vai encontrar fruto na árvore. Ele vai encontrar. Por que é que eu li a primeira carta aos Coríntios no capítulo 12? Porque nós vamos fazer um paralelo entre dons e frutos. Fruto do Espírito. Dons do Espírito e fruto do Espírito. E eu quero começar a falar sobre dom. Dom é dádiva de Deus. Sabe aquele presente que a gente recebe de Deus? Isso é dom. Dom, ele serve para edificar a nós e edificar a igreja. O dom, verdadeiramente, ele é de quem? Do Espírito. Assim como o fruto também é do Espírito. Então, se é do Espírito e não é nosso, é maravilhoso, sim ou não? Só que hoje nós vemos pessoas buscando muito por dons, buscando muito por presentes, buscando muito por poder, buscando muito por falar em línguas.
Espírito a gente deve buscar. E o dom, os dons, são do Espírito. Só que existem pessoas que buscam muito o fruto do Espírito e abandonam os dons. Quem já se frustrou aqui com alguma pessoa que você se deparou e aquela pessoa falou assim: não sei para que isso, que bobagem é essa, roda, baba, cai, o que é isso? Quem já se frustrou com alguém falando uma frase dessa? Quem é pentecostal? Quem já se frustrou, irmão? Vocês não são pentecostal não? Vocês ficam satisfeitos? Quando alguém fala assim, isso aí é bobagem, pular, rodar, sapatear, vocês vão entender, é bobagem? O que está na palavra de Deus é bobagem? Então, se é dom e é do Espírito, eu preciso buscar. Então, não é bobagem. A gente já se frustrou por algumas vezes ou não de ver pessoas falando mal do poder de Deus? Graças a Deus, vocês acordaram, né? Vocês estão esquisitos hoje. Tá bom. E quantas das vezes a gente também já se frustrou por quem é do falar que conhecimento tem nada a ver. Quem já se frustrou com isso? Sabe por que existe isso? Porque as pessoas ainda não entenderam que o dom e o fruto são de Deus. Poder de Deus e conhecimento tem que andar junto. Eu não posso só e não exercer os frutos do Espírito. Eu preciso, sim, mas eu preciso ter fruto do Espírito na minha vida. Eu preciso sim ver a manifestação do Espírito, mas eu preciso ver o fruto do Espírito, sim. Eu preciso. Quem é que precisa? Quando a gente fala de fruto, a gente fala de palavra, a gente fala de conhecimento. Hoje, a gente vai sair daqui entendendo, sabe o quê? Aquele que é servo, ele precisa ter dons, buscar, procurar com zelo os dons, e precisa também buscar o fruto do Espírito. Crente não anda só com dom, crente também anda com fruto do Espírito. Crente não anda só com fruto do Espírito. Crente tem que receber e ver a manifestação do poder de Deus. A gente precisa ver a manifestação do poder de Deus. A gente não pode somente andar só cheio de conhecimento. A obra de Deus, irmãos, não é da forma que a gente pensa. Tem várias pessoas escandalizando o reino porque são muito fogo, mas não tem conhecimento algum. Ou talvez tem tanto conhecimento, né? Vivem tão engomados que se assustam, se escandalizam quando vê alguém profetizando, quando vê alguém caindo arrebatado, quando vê alguém sapateando e rodando no mistério. A igreja precisa ser sarada e precisa entender que dom e Espírito, fruto do Espírito, andam lado a lado. Precisa estar dentro de nós. Precisamos verdadeiramente estar dentro de nós. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 22. Coloca para mim, Ellen. Versículo 29. Uma hora dessa,
de... O que anda junto, igreja? Conhecimento é o poder de Deus. Os dons e os frutos do Espírito. E eu vou perguntar mais uma vez: o que anda junto? Conhecimento e o poder de Deus. Os dons e os frutos do Espírito. A partir de hoje, você que vê alguém aqui e acha a coisa mais linda, que roda, que fala em mistério, e você quer isso para a sua vida, vai orar e vai buscar. Nós vamos falar sobre isso lá para frente, depois que a gente acabar de falar dos frutos do Espírito. E isso não vai ser tudo hoje. Nós vamos buscar com zelo quais são os dons que o Senhor tem para liberar para a minha vida, mas eu preciso procurar com zelo. Quais são os dons? Os dons são palavra de sabedoria, são 9. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimentos de espíritos. Por que eu estou falando no plural? Porque no original é no plural. Talvez na tua Bíblia vai estar como singular, mas no plural é no original. Discernimento de espíritos, fé, curas, operações de milagres, variedades de línguas, interpretação de línguas e profecia. 9 são os dons que a igreja tem à sua disposição. É só orar, é só pedir. Ah, mas eu não tenho conhecimento, vai buscar. Ah, mas e a palavra da sabedoria? Vai pedir o dom a Deus. Ah, mas eu queria muito ter discernimento se é demônio ou se é Deus. Vai buscar o dom. Vai procurar com zelo. Ah, pastora, eu acho lindo quando alguém coloca com imposição de mãos e a pessoa é curada. Busque o dom. Procure com zelo o dom. Isso não cai assim, sabe? De repente você precisa procurar com zelo. O que é que ardeu mais no teu coração? Pastor, eu quero palavra de sabedoria, eu quero operação de milagre, eu quero interpretação de línguas. Vai buscar com zelo. Vai procurar com zelo. Ah, mas eu não sou batizado em línguas. Você procurou com zelo? Você tem orado, você tem buscado, você tem jejuado, você tem subido os montes. Você tem pedido ao Senhor: Deus, me concede o dom. Senhor, libera para minha vida o dom. Ele libera. Ele libera. Porque dom é dádiva. Deus quer te presentear com dons. Deus quer te presentear com dons. Deus quer fazer a igreja dele abençoadíssima de dádivas. E quer alegrar o coração dos teus servos. Só que o que nós lemos ali? O que Jesus respondeu para eles? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu só vou querer os dons, aí eu vou errar. Eu só vou procurar com zelo os dons, aí eu vou estar errado. O Senhor está dizendo em Mateus 22, 29: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu preciso conhecer a palavra, mas eu preciso receber desse poder sobre a minha vida. Amém, igreja?
imediatistas. E o que verdadeiramente a gente quer é aquilo que, massageia o nosso ego. Só que para esse tempo, para que a nossa vida tenha uma funcionalidade, para que verdadeiramente a gente continue caminhando para o céu, nós precisamos buscar conhecimento e poder de Deus. Porque sem poder de Deus ninguém aguenta. Sem poder de Deus ninguém suporta. E sem conhecer as Escrituras a gente vai dar murro em ponta de faca. Tem problema que só não se resolveu ainda, porque talvez alguém não foi procurar dentro da palavra a resposta. Ou talvez como se portar, como conduzir tudo isso. É aqui que se tem a palavra. É aqui que se tem a resposta. É aqui que se tem o conhecimento. E precisamos ter tempo de buscar o conhecimento de Deus. Coloca para mim Mateus, no capítulo 7, versículo 21, 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então só dom não me dá acesso ao céu. Só eu profetizo, eis que te digo, não vai abrir a porta do céu para minha vida. Agora, se eu buscar os dons do Espírito, os frutos do Espírito, se eu buscar isso aqui, o conhecimento de Deus, o Senhor vai preparar o caminho e o Senhor vai abrir acesso, a porta vai se abrir e eu vou alcançar a salvação. Existem momentos em que nós que somos pentecostais, a gente quer muito, né? Quem são os pentecostais aí cheios dos dons, né? A gente quer um culto avivado, onde tem língua para lá, língua para cá, né? Línguas repartidas. A gente quer ver o baterista ali quase saindo da cadeira, quase voando o baterista, que tem um baterista que, né? Os daqui não são, não. Mas os daí, né? De algum lugar, às vezes. Mas a gente quer ver o baterista levantando da cadeira, né? Largando até a baqueta ali para ir profetizar, para entrar no mistério. Não teve um negócio desse, um dia desse aí? Que o baterista largou e já entrou no mistério? É assim, a gente quer. Aí a gente fala assim, alguém fala: menino, tu tem que ir naquele culto. O culto o homem dá, o CPF, o nome. Eu fui num monte uma madrugada dessas aí, e aí Deus usa um rapaz que nunca me viu, ele falou nome, sobrenome. Eita, que tá cheio dos nomes. Glória a Deus por isso. Deu nome, deu sobrenome, só faltou dar o CPF. Entregou o mistério. E aí a gente quer muito ir naquele lugar. Se eu estou contando isso aqui, de repente alguém vai falar assim: qual monte que a senhora foi, qual horário? Vou ver se eu acho esse vaso que eu estou precisando. Talvez alguém vai dizer: a senhora tem uma vigília ali, que o fogo cai, o negócio desce, é uma maravilha.
aqui não proibimos ninguém ir buscar a presença de Deus. Mas cuidado para que você não fique preocupado só com o poder e o conhecimento passa de largo. Porque precisamos andar com o poder e com o conhecimento. Nós precisamos dos dons e nós precisamos dos frutos do Espírito. E o fruto do Espírito só é conhecido através da palavra. Eu já estou dando uma base para a minha vida e para a tua aqui. A série, que a gente botou assim, a série Frutos do Espírito, é sobre a palavra. É sobre aprender na palavra. É sobre não ficar enganado. É sobre não caminhar só com poder, desprezando a palavra. Mas também não posso largar o poder de lado. Eu preciso andar com ele. Dons e frutos do Espírito não é disputa. De maneira nenhuma. Só tem que andar junto. Não é filho que a gente prefere, que eu prefiro mais meu filho. Cadeira, tô brincando. Senão isso vai dar, Isso vai dar um pano pra manga aqui. Tu prefere Marcinha, só tem uma. Tu prefere quem, pastora Eliana? Hã? Eles são assim mesmo. Um diz que você prefere fulano, prefere ciclano, É assim que eles ficam. Mas não é. A gente precisa andar junto. Então fique em Deus, irmãos. Cuidado e não saia desesperado atrás de poder de Deus. Pastor, eu não posso ir, pode, com discernimento. Pastor, eu não posso ir através do poder que você recebeu, através do dom que você recebeu de discernimento, através da tua intimidade com Deus. Você vai ouvir a voz de Deus e Ele vai dizer: eu estou abrindo acesso para você passar. Eu estou te dando direção para você ir. Eu estou te enviando lá, porque eu estarei falando através da boca do meu. Amém? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A pessoa pode ser usada até para profetizar. Ela pode dar nome, dar CPF, dar tudo. Mas se ela não tiver conhecimento, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Atos capítulo 1, versículo 8. É o que a igreja precisa no tempo de hoje. Também. Atos capítulo 1, versículo 8. Me ajuda aí, Lídia. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Isso está falando sobre poder, sobre revestimento. Só que como é que a gente pode ser testemunha se a gente não tiver conhecimento? Eu preciso ser revestido, mas eu também preciso conhecer a palavra. Amém, igreja? E nós então fizemos esse paralelo entre dons e frutos do Espírito, porque depois nós vamos falar acerca dos dons. Mas até então falaremos do fruto do Espírito. E quais são esse fruto do Espírito? Coloca para mim lá, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Mas o fruto, perceba isso aqui, irmãos. O
um pouquinho mais de fé, a chave tinha virado. Talvez alguém vai olhar e falar assim: mansidão nem conheço. Não conheço mansidão. O que é mansidão, Danilo? Oh meu Deus, a igreja está precisando, hein? Preparar um sermão de mansidão de umas 3 horas. Mansidão. Alguém sabe o que é mansidão aí, gente? Sabe, Jaque? Todos. Não adianta ter só poder e não ter fruto do Espírito. Não adianta só saber profetizar e não ter fruto do Espírito. Não adianta eu rodopiar e não ter fruto do Espírito. Não adianta eu bailar na presença de Deus e não ter fruto do Espírito. É fácil amar quem te odeia. Mas a gente tem que amar. É fácil ter mansidão com alguém que pega um copo e taca no meio da tua lata. Mas a gente tem que ter. E eu ouvi um testemunho muito lindo de um menino que tinha 11 anos de idade. E o menino sempre pregou, sempre orou, sempre falou de Jesus. Era um menino diferenciado, 11 anos de idade. Era tão diferenciado que Jesus já tomou para si. E esse menino, ele chegou e falava no momento do lanche dele na escola. Ele pegava a Bíblia. Isso, minha filha, profetiza para os montes. Fala para os montes aí, da ordem. E aí ele pegava a Bíblia dele na hora do lanchinho dele e ia ler a Bíblia. Sabe o que acontecia com os demais colegas? Batiam nele, fazia ele passar por bullying, né? Batia nele. Sabe o que ele fazia? Não contava para a professora e nem contava para a mãe. Usava umas blusas de manga porque ficava roxo aonde apanhou. E aí às vezes calou e a mãe falava: o que está acontecendo? E ele: não, nada. Mas por que você está usando blusa de manga? Não, nada não. Até que a mãe descobre que ele apanhava porque na hora do lanche ele lia a Bíblia. Aí sabe o que acontece? A mãe desesperada fala: vou lá. E Jesus falou assim para ela: não vai não. Porque eu também dei o meu filho nas mãos dos malfeitores. Eu entreguei os meus filhos nas mãos dos malfeitores. E ele está sofrendo essa perseguição por causa do meu nome. E sabe o que ela falou para ele? Pedro, quando você apanhar dos meninos, dê a outra face. Tem noção do que é isso, irmão? Tem que amar, pastora. Tem que apanhar, quase rindo. Tem que apanhar dizendo assim: você é tão lindo. Jesus não quer um negócio desse, né? Jesus não quer? Você que pensa que Jesus não quer. Estevão estava sendo o quê? Apedrejado. Jesus
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Para buscar fruto do Espírito, a gente precisa de alguns critérios. E que critérios são esses, pastora? Conhecimento da palavra. Eu preciso atar essa palavra, ó, na tábua do meu coração. Eu preciso, como diz aqui, ó, meditar nessa lei de dia e de noite. Sabe por que o Pedro suportou e a mãe também? Porque, ó, os dois andavam junto com os frutos do Espírito, porque conheciam a palavra. Através disso aqui, a gente vai evitar errar, porque a gente vai ter conhecimento. Sabe por que se erra muito? Porque não conhece. O que a Bíblia diz? Erreis porque não conheces as Escrituras, a palavra do Senhor. E hoje, com essa pincelada que nós demos, você vai para casa pensando sobre que árvore você quer ser e se verdadeiramente quer produzir todos esses frutos, ou na verdade as características do fruto do Espírito. Porque se nós temos o Espírito, é necessário ter os frutos. E esses frutos não são para serem guardados. Virão pessoas para colher. Vão te testar. Virão pessoas para testar a tua paciência. Virão pessoas para dizer assim: eu quero ver se ela é, ó, uma mulher de fé. Virão pessoas que vão olhar para você e falar: deixa eu ver se tem o Espírito Santo mesmo. Vou tirar a paz dela. Vou tentar tirar a paz. E aí? Tem o fruto do Espírito? Porque nós temos aquele que é a paz, que excede todo o entendimento. Para os próximos domingos falaremos sobre as características do fruto do Espírito. E nós vamos aprender a viver em retidão com Deus. Nós vamos ser uma igreja que a cada momento nós mesmos faremos reflexão da nossa vida e a gente vai se envergonhar do cristão que a gente, já vai estar deixando de ser a partir de hoje. Do que a gente era. Dizia que era por causa da roupa. Dizia que era porque eu ocupo um lugar na cadeira de uma igreja. Dizia que era porque eu dou a paz do Senhor para alguém. Porque nem sempre. O meu pastor até dizia essa frase, né? Quem dá paz, né? Quem toma a paz e responde a paz, tem paz. Mas às vezes vira clichê. Vira palavra que a pessoa já aprende. Paz. E eu já vi pessoas que falam paz. Vai perturbar outro. Tu tem a paz? Que silêncio. Sei não, hein? Tô quase falando o que fala nas outras igrejas aí. Achou crente? Fala Deus. Amém, igreja? Amém. Precisamos viver o que Deus tem para nós. E só vamos viver quando a gente aprender.
E só vamos viver quando a gente aceitar essa oportunidade em que essa figueira teve. Oportunidade de mais um ano. O Senhor está nos dando oportunidade. Sabe por quê? A vida, ela passa muito rápido. Ontem nós vimos a bispa que passou mal e foi para o hospital e ó, Deus tomou. E aí a gente acha que com a nossa vida não é assim? Tu não toma uns passa-flora não, uns maracujá, maracujina, mas o que? Erva doce, camomila, né? Tem gente que vai logo no diazepam porque é um negócio. Mas vicia, né? Mas o melhor, sabe o que é? Palavra de Deus. Porque isso aqui traz cura para a nossa vida. Isso aqui aquieta a nossa alma. Sabe o que é isso aqui? A voz do Altíssimo sobre a nossa vida. E quando nós estamos muito inquietos, o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra. Então fique atento à palavra de Deus e que o Eterno continue abençoando a vida de cada um. Amém, irmãos? Quero chamar a Shirley, o Bruno, o